Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 10 de julho de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando o nosso primeiro prognóstico para este domingo de Clash Bet pela Argentina Liga Profissional de Futebol. Então, é o seguinte: amanhã temos Argentina Liga Profissional de Futebol, temos Brasileirão Série A, temos aí também jogos do Japão e também da Noruega. Então é isso, vamos estar iniciando pela Liga Profissional de Futebol da Argentina. Pelo jogo do Racing versus Independiente, com início às 15h30. Na classificação, a equipe do Racing vem numa parte mais ranqueada do que o Independente. Atualmente, o Racing é o sexto colocado em 6 jogos disputados, com 10 pontos conquistados, 11 gols marcados, 6 gols sofridos, somando 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já o Independente é o 19º colocado em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Atuando em casa, o Racing é o melhor mandante da competição, 3 jogos, 3 vitórias consecutivas, 9 gols marcados, ou seja, 3 gols por partida, 100% de aproveitamento. Enfrenta um Independente que atua mal fora de casa, é o 22º colocado com apenas 1 ponto conquistado. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Racing foi a primeira equipe a marcar, 4 de 5, e em sequência individual, o Independente em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca, mais que 2,5 gol, e em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. Último confronto, 2-1 Racing fora de casa. Para essa partida, o Racing é o favorito, em minha visão. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate anula e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Atlético Tucumã versus Ginásio, com início às 18 horas. Na classificação, o Atlético Tucumã é o 8º colocado em 6 jogos disputados, com 10 pontos conquistados, 5 gols marcados, 3 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Ginásio, que é o primeiro colocado em 6 jogos disputados, com 14 pontos conquistados, 9 gols marcados, 3 gols sofridos. Lembrando que, atuando em casa, o Atlético Tucumã aí construiu 5 pontos, é o 10º colocado no ranking, é uma equipe que marca poucos gols. E a equipe do Ginásio fora de casa é o 5º colocado em 3 jogos até o momento, 5 pontos conquistados também, com 2 empates e 1 vitória. Lembrando que uma interrogação para a equipe do Atlético Tucumã: como será que o Tucumã vai atuar nessa partida diante do líder? Nos últimos confrontos entre eles, 4 de 5 saiu menos que 3 gols. O Tucumã sofreu gol nos últimos 3 confrontos. E o Ginásio vem de 3 vitórias consecutivas e 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, a equipe do Ginásio em 4 jogos, 4 vitórias, em 12 jogos sem derrota, ou seja, 12 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 6 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos sequenciais para ambas as equipes, em 7 de 8 saiu menos que 3 gols. Para essa partida, vejo um favoritismo do Ginásio, mesmo a equipe do Atlético Tucumã pagando uma odd menor. As casas consideram que o Tucumã é o favorito por atuar em casa, mas pelas estatísticas dá para ver que a equipe do Ginásio vem atuando bem na competição, é o atual líder, sofreu apenas 3 gols, marcou 9 nos últimos confrontos diante da equipe do Tucumã. O Ginásio vem aprontando para cima do Atlético do Tucumã, por isso fico meio ansioso. Então, por esse retrospecto, o campeonato argentino sai bastante gols, não tenho dúvida disso. Vamos com duas boas opções. Você que gosta do mercado de resultados,
vamos com a dica fora com empate. E você que gosta da linha de gols, vamos pegar aí esse mais de 1,5 gols, probabilidade 1-1 ou 2-1 jogo. Continuando, vamos agora para o jogo do River Plate versus Godoy Cruz. O início às 20h30 na classificação. A equipe do River é o 12º colocado em 6 jogos disputados, com 8 pontos conquistados, 9 gols marcados, 6 gols sofridos. Enfrenta o Godoy Cruz, que vem na 7ª colocação em 6 jogos disputados, 10 pontos conquistados, 7 gols marcados, 5 gols sofridos. Ou seja, a equipe do River vem numa sequência aí de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Godoy Cruz vem de 2 derrotas, 1 empate e 3 vitórias na competição. A equipe do Godoy Cruz venceu até mais que a equipe do River Plate. O River Plate não é uma equipe que vem atuando bem, principalmente no fator casa. A equipe do Godoy Cruz não é uma equipe forte atuando fora de casa, mas nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 7, saiu menos que 5 cartões. O River Plate sofreu gol nos últimos 3 confrontos, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7, em 5 de 7 venceu o primeiro tempo e o Godoy Cruz vem a 15 jogos sofrendo gol. Em sequência individual, o River Plate não passa pelo bom momento, vem a 3 jogos sem vitória, ou seja, o Godoy Cruz também vem a 3 jogos sem vitória, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, o último confronto deu Godoy Cruz. Não vamos na linha de resultados dessa partida, porque o River Plate não passa pelo bom momento. Se passasse por um bom momento, a nossa dica era a vitória do River, mas o River enfrentou o Vélez Sarsfield e empatou em casa e teve um gol anulado, isso causou a sua eliminação da Copa Libertadores. Então, por esse retrospecto, vamos ficar no mercado de gols. Jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o Brasileirão Série A. O jogo do Corinthians versus Flamengo, com início às 16 horas. A equipe do Corinthians é o 4º colocado em 15 jogos disputados, com 26 pontos conquistados, 17 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Flamengo na 8ª colocação, em 15 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 18 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Corinthians é um dos melhores mandantes da competição. Terceiro colocado em 7 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu, atuando em casa. Vem de 9 gols marcados, 2 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Flamengo é o 10º colocado em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 8 gols marcados, 12 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols, em 5 de 6 ambos marcam. O Corinthians sofreu gol nos últimos 10 confrontos e o Flamengo vem de 5 vitórias nos últimos 5 confrontos, vem a 9 confrontos sem derrotas e nos últimos 5 também foi a primeira equipe a marcar gols. O Corinthians, em sequência individual, vem a 4 jogos sem marcar gol, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols. O Flamengo vem de 4 vitórias consecutivas, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo e saiu mais que 2,5 gols. Voltando à classificação, a equipe do Corinthians, atuando em casa, é um dos melhores mandantes da competição, ainda não perdeu. Lembrando que se o Corinthians consegue uma vitória, pode assumir a ponta aí de melhor mandante da competição, já que o Atlético atuou já em casa, tem gols, tem jogos a mais que o Corinthians e a equipe do Coritiba também. Então tem grande possibilidade da equipe do Corinthians, caso consiga vitória, assuma a ponta. O Flamengo não é uma equipe tão forte, atuando fora de casa, sofreu mais gols do que marcou, mas a equipe do Flamengo vem à exceção aí, após 2 derrotas diante do Atlético Mineiro, engrenou uma sequência de 4 vitórias, venceu o América Mineiro 3-0, venceu o Tolima, venceu o Santos e voltou a vencer o Tolima, inclusive com uma goleada elástica. O Flamengo ganhou por um placar de 7-1 diante da equipe do Tolima pela Copa Libertadores, com 4 gols do Pedro. Então o Flamengo está com autoestima lá em cima e o Corinthians enfrentou o Boca Juniors e passou nos pênaltis. Então vejo o favoritismo do Flamengo. O Flamengo sempre vem levando a vantagem diante do Corinthians nesse clássico das multidões. Vamos com a dica fora com empate e a probabilidade 2-0 fora. Atlético Mineiro versus São Paulo, com início às 18 horas. Na classificação, a equipe do Atlético Mineiro
é o terceiro colocado em 15 jogos disputados, com 27 pontos conquistados, 24 gols marcados, 17 gols sofridos, diferente do São Paulo, que em 15 jogos disputados é o sétimo colocado, com 22 pontos conquistados, 20 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, o Atlético Mineiro é o melhor mandante da competição, em 8 jogos disputados com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 15 gols marcados, 8 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o São Paulo vem na 11ª colocação, é um dos piores visitantes da competição. Em 8 jogos disputados, com 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas, 8 pontos conquistados, 8 gols marcados, 10 gols sofridos. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 aí é jogo para cartões e em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. O São Paulo e o Atlético é uma equipe que já se enfrentaram bastante vezes em 5 dos últimos 6 confrontos. Ambas as equipes foram a primeira equipe a marcar gols. Lembrando que o Galo vem a 8 jogos sem derrota, ou seja, 8 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 saiu ambos marca. A equipe do São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas e a 5 jogos sem derrotas. Sofreu gol nos últimos 3 jogos e no último confronto 0-0 na casa do São Paulo e na casa do Galo 1-0 para o Galo. Bom, voltando à classificação, é um jogo de extrema importância para a equipe do Galo. Se o Galo consegue uma vitória e o Palmeiras tropeça aí na tabela, a equipe do Galo, quem sabe, pode assumir a ponta da tabela. E o São Paulo resta aí ficar entre os melhores na competição. Bom, é uma equipe do Rogério Ceni que ainda não sabe o seu modelo técnico, é uma equipe que tem altos e baixos na competição, aliás, todas as equipes têm. Mas o Galo, atuando em casa, é uma equipe muito difícil de ser batida e não vejo o São Paulo batendo essa equipe. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Vale contar que o Galo também passou aí para as quartas de finais da Libertadores, enfrentou o Emelec todo fechadinho, mas o Galo conseguiu a classificação e vai enfrentar o Palmeiras, como eu já previ aqui no canal e já cheguei a mencionar para vocês aí inúmeras vezes. Bom, vamos agora para o jogo do Fortaleza versus Palmeiras, o início às 18 horas. Na classificação, Fortaleza é o lanterna da competição, em 15 jogos disputados com 10 pontos conquistados, marcou 13 gols, sofreu 21, frente ao atual líder, que em 15 jogos disputados vem com 29 pontos conquistados, 27 gols marcados, 12 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Fortaleza é o 18º colocado, em 8 jogos disputados com 7 pontos conquistados, 4 gols marcados, 6 gols sofridos, vem de 4 empates, 3 derrotas e apenas uma vitória. E o Palmeiras, fora de casa, melhor visitante da competição, em 7 jogos disputados, 4 vitórias, 3 empates, 11 gols marcados, 4 gols sofridos. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Fortaleza vem com a leve vantagem atuando em casa. Bom, em sequência individual, o Fortaleza vem a 4 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 4, e a equipe do Palmeiras, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais que 2,5 gols. O último confronto mais recente deu Fortaleza 1-0. Lembrando que o Fortaleza aí, hein, eliminado da Copa Libertadores, perdeu de 3-0 diante do Estudiantes de La Plata. Deixamos essa dica aí no canal, que o Estudiante vencia aquela partida e foi o que deu. O Estudiante venceu pelo placar de 3-0, havia empatado aqui na casa do Fortaleza pelo placar de 1-1 e seguiu adiante. Já o Palmeiras atropelou o Cerro Porteño, meteu 5-0 atuando em casa e aí conseguiu passar para as quartas e enfrentar o Galo na próxima fase. Bom, para essa partida o Palmeiras é o favorito. Vamos com a dica fora com empate, probabilidade 2-0 fora. Essa temporada do Fortaleza aí é temporada de Série B, com certeza. Santos versus Atlético Goianiense, com início às 18 horas. Na classificação, a equipe do Santos é o 10º colocado em 15 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 19 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o Atlético Goianiense na 16ª colocação em 15 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 17 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa,
Santos, 12º colocado em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 13 gols marcados, 8 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Atlético Goianiense é o 15º colocado, em 7 jogos disputados, com 3 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória, 7 gols marcados, 13 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 7 de 8 saiu menos que 3 gols. O Goianiense vem a 4 confrontos sem derrotas diante do Santos. Em sequência individual, o Santos vem de 6 jogos sem vencer, a 3 sofreu gol. Em 8 de 10 saiu ambos marca. Foi a primeira equipe a sofrer e perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Atlético Goianiense, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. E no último confronto, 0-0 na casa do Goianiense. Para essa partida, a equipe santista não passa pelo bom momento. Foi eliminada em casa nas penalidades diante do Deportivo Táchira. Vai assistir aí a Copa Sul-Americana apenas da TV. Por esse retrospecto, não vejo o Atlético Goianiense perdendo essa partida, mas vamos com a dica aí. Um jogo para fora com empate ao intervalo. E se você gosta da linha de gols, é um jogo para under. Mas vamos aí, esse fora com empate ao intervalo, probabilidade 2-1-0 fora. Vamos agora para o Japão. O jogo do Cerezo Osaka vs Yokohama. O início às 7 da manhã. Na classificação, o Cerezo Osaka é o quinto colocado em 20 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 30 gols marcados, 23 gols sofridos. Enfrenta o Yokohama, que é o atual líder, em 20 jogos disputados, com 43 pontos conquistados, 44 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, o Osaka é o 10º colocado, em 10 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 13 gols marcados, 12 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Yokohama, em 10 jogos disputados, primeiro colocado com 17 pontos conquistados, somando 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 21 gols marcados, 15 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 9 saiu mais que 2,5 gols, em 6 de 7 saiu ambos marcas. O Cerezo Osaka sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Em sequência individual, o Osaka vem a 4 jogos sem derrota, sofreu gol nos últimos 6 e também saiu ambos marca. O Yokohama vem de 3 vitórias consecutivas. Em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar gol. Lembrando que, em sequência para ambas as equipes, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. Então, ambas as equipes são equipes que propõem jogo e sabe onde é a meta para marcar o gol. Bom, a equipe do Yokohama é o favorito, em minha opinião, atuando fora de casa, é o melhor visitante da competição. Enfrenta um mandante de meio de tabela, é um mandante que sofre e marca gols, principalmente atuando em casa, mas nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 3, o Osaka vem levando vantagem aí diante do Yokohama. Por esse retrospecto, eu vejo mais plausível e no mercado de gols é um jogo para mais de 1,5 gol e também é um jogo para ambas as equipes marcam probabilidade 2-2 ou 2-1 jogo. Vamos agora para a Noruega, o jogo do Molde versus Tromsø, com início às 13 horas. Na classificação, a equipe do Molde é o segundo colocado em 13 jogos disputados, tomando 27 pontos conquistados, 23 gols marcados, 12 gols sofridos. Enfrenta o Tromsø, que vem na 11ª colocação, em 11 jogos disputados, 13 pontos conquistados, 15 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, o Molden é o terceiro melhor mandante da competição, em 7 jogos disputados, 13 pontos conquistados, 14 gols marcados, 9 gols sofridos, mas você deve ressaltar que ele vem de 4 vitórias, 2 derrotas e um empate. E enfrenta um Tromsø que não atua bem assim fora de casa, é o 13º colocado no ranking, em 5 jogos ainda não venceu fora de casa, vem de 4 empates e uma derrota, 6 gols marcados, 8 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 9 saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 7 ambos marcam. O Molde vem a 3 confrontos sem derrota. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 5 de 6. O Tromsø sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Em sequência individual, o Molde vem a 12 jogos sem derrota. Em 7 de 9 saiu mais que 2,5 gols. Em 8 de 9 ambos marcam. Foi a primeira equipe a marcar em 8 de 10. E o Tromsø vem a 10 jogos sem derrotas. A 6 sofreu gol, em 4 de 5 mais de 2,5 gol. E nos últimos 6 saiu ambos marcam. O último confronto entre eles
Foi 3-0 para o Molde. O Molde é o favorito, em minha opinião. Por esse retrospecto, atuando em casa, é uma equipe fortíssima, enfrenta uma equipe intermediária. Então vamos com a dica: Casa vence, probabilidade 2-1. Casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos. Se você está meio ansioso para pegar uma dica aí de mini ou possível zebra, seria uma boa opção esse jogo do Atlético Goianiense versus Santos. Seria plausível aí em questão de mini ou possível zebra. Pelo campeonato argentino, não vejo zebra plausível. Então ficamos por aqui. Fica agora com o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa.